Olá, estamos de volta. Vamos falar hoje, nessa aula sobre parcelamento do solo, continuando as aulas anteriores, sobre o projeto de loteamento e desmembramento, como funciona a apresentação e aprovação do projeto, que está na Lei 6766 e interessa para nós. E também vamos estudar um pouquinho mais de áreas públicas, que eu falei na outra aula, mas hoje a gente vai entender alguns detalhes um pouquinho mais delicados. É um vídeo rápido, é um vídeo resumido das aulas que eu dou na pós, a pedido dos alunos. Então a gente tenta aqui no canal trazer para você algumas novidades, ok? Então o projeto de loteamento, ele vai se dividir em duas fases. Na primeira fase, o loteador está a fim de picar aquela área, ele vai na prefeitura e diz: olha, eu tenho aquela área de terras lá, quais são as diretrizes, essa é a palavra, quais são as diretrizes lá daquela área? O que eu posso fazer lá? Eu tenho interesse em abrir uma rua assim, assim, não, lá vai passar um viaduto, né? Ah, tá, então eu quero saber. Então o município vai dar as diretrizes daquilo ali. O legislador vai fazer um requerimento, vai indicar, tá lá no artigo 6º, isso, né, gurizada? Vai indicar o que, se tem alguma área verde, algum bosque, algum rio, se já tem uma rua vindo do outro loteamento, se tem qual é o limite da área, o que é no loteamento vizinho, se tem algum equipamento urbano, comunitário, que nós já estudamos os conceitos, né? E aí o município vai dizer: não, a nossa ideia para lotear aqui é o seguinte, é assim, tá? Ele vai indicar: quero fazer um loteamento residencial, pode. Quero fazer um loteamento industrial, não, aqui não pode. Então o município, como eu já falei para vocês, é o dono do solo urbano. Nesse pedido, então, que ele apresenta, vem as diretrizes, ele vai, monta um projetinho, e aí, a segunda fase, então, ele apresenta o projeto. Na primeira fase ele vai e pergunta, e diz o que ele tem, a prefeitura dá as diretrizes que valem por 4 anos, então ele apresenta o projeto. Quando ele apresenta o projeto, ele já apresenta junto um cronograma de obras. Vou executar as obras aqui em 4 anos no limite. O que são esses 4 anos? Vou abrir ruas, calçamento, postes, ele já organiza como vai ser o cronograma de obras. E ele também já apresenta um instrumento de garantia dessas obras, algo que vai realmente garantir que não vai dar uma zebra e ele vai largar o empreendimento e o pessoal que vai estar comprando terrenos vai ficar prejudicado. Projeto de loteamento, bem como o projeto de desmembramento, você vai encontrar ali na Lei 6766, do artigo 6 ao artigo 11, tá? Do 6 ao 9 é o loteamento, do 10 ao 11 é o projeto de desmembramento, tá? As diferenças nós já estudamos nos outros vídeos, Então ele apresenta esse projeto, e aí, claro, se ele não cumpriu o cronograma de obras, e aprovado o projeto, ele não cumpriu o cronograma de obras, ocorre a caducidade da aprovação, Lembra que é 4 anos. 4 anos para executar essas obras, senão vai caducar essa aprovação do projeto dele. Isso nós nem chegamos no registro de imóveis, Nós estamos recém na prefeitura, ainda não chegamos no registro de imóveis. Ele apresentou o projeto, está conversando na prefeitura, apresentou um cronograma, apresentou um instrumento de garantia, beleza. Em alguns momentos eu vou precisar respeitar algumas normas estaduais. Lá no artigo 13 da 6766, ele vai dizer assim: em alguns momentos não basta o município, o Estado também tem que dar o aval. Quando? Quando tem patrimônio histórico, cultural, paisagístico, arqueológico, definido assim numa lei estadual, é claro que você vai lotear ali perto, o Estado tem interesse. Ou além disso, é uma área limite do município. Ou além disso, a área pertence a 2 municípios. A gente vai estudar depois o registro em 2 municípios, Ou além disso, há uma região metropolitana, ou uma aglomeração urbana, ou a área é superior a 1 milhão de metros quadrados. Então, nesses casos, está lá no artigo 13, você tem a sua lei quando estuda comigo, você sabe que vai necessitar de um aval do Estado, aprovação do Estado. Região metropolitana, que é a parte bastante interessante, ela é definida, claro, na Constituição Federal, para você ver aí, o artigo 25, parágrafo 3º da Constituição fala sobre região metropolitana, que o Estado cria por lei complementar. E aí você também tem que conhecer
uma outra norma que é o Estatuto da Metrópole, que é a Lei Federal 13.089 de 2015. Tá? Então, a região metropolitana, você tem que sempre olhar, onde é que está isso na Constituição? Está no 25, parágrafo 3º. E tem lei? Tem lei, a 13.089 de 2015. Então, nesses casos que o Estado tem interesse, região metropolitana, aglomeração urbana, patrimônio histórico, paisagístico, limites, o Estado tem interesse aqui, não basta o município aprovar. O Estado também tem que dar seu parecer favorável. E qual é o prazo para aprovar esse projeto? Qual é o prazo para aceitar também as obras que vão andar? Então o município ele tem um prazo que é definido por lei municipal. Nós temos 100 dias para aprovar o projeto, né? 30 dias. Se não tiver lei municipal definindo o prazo, então ele é 90 dias. Para o projeto 90 dias. Se não tiver lei municipal. E as obras? Eu aprovei o projeto, estou executando as obras. Qual é o prazo para aprovar uma obra? A obra é 60 dias. Se não tiver lei municipal. Se tiver lei municipal, é o prazo da lei municipal. Tá? Então o cara realizou lá uma rua, abriu um equipamento, uma área para equipamento urbano. Ó, aqui está no cronograma, vim aprovar. Lei municipal diz que tem tantos dias para aprovar. Não tem lei municipal, 60 dias. Está lá no artigo 16. Importante, pessoal, é que se o município ficar em silêncio, ele rejeitou, recusou, rejeitou, não aceitou, ele não quis saber do negócio. O silêncio é rejeição. Isso é importante você conhecer, tá? Estou já quase com 7 minutos, vou tentar finalizar logo, ainda sobre áreas públicas, né? Lá no artigo 22 ele vai dizer, a lei 6766, que a partir do registro as áreas pertencem ao município, a partir do registro de imóveis, né? Mas, existe um detalhe interessante aqui. Mas o cara aprova o projeto na prefeitura, começa as obras e não leva no registro de imóveis. O loteamento já está implantado e não está registrado. O parágrafo único do artigo 22 vai dizer assim, o município, se o loteamento estiver implantado e não estiver registrado, ele vai ao registro de imóveis e pede a abertura das matrículas dele, das áreas dele, tá? Não vou esmiuçar, mas está ali no 22, parágrafo único, o vídeo já está ficando longo, faz uma associação com a lei de registros, lá no artigo 195A, que explica o procedimento, o município apresenta planta, memorial, daquela área que é dele, ainda não está registrado o loteamento, mas já está implantado, né? Os confrontantes vão assinar, e aí faz um link desse 22 parágrafo único, do 195A, ali o legislador ainda dormiu, né? Dormiu no ponto que ele fala, feito isso tudo, o registrador vai registrar na matrícula ou transcrição. A gente sabe que não existe mais registro na transcrição, né? Em regra, pelo artigo 228 da lei de registros, né? Tem que abrir matrícula sempre. Então o que acontece? O município chega lá, apresenta a documentação do 22 parágrafo único da 6766, do 195A da 6015, beleza, o registrador pode abrir matrícula, né? Tem a matrícula da gleba, a verba ali, e abre uma matrícula nova. Pronto, o procedimento mais apropriado, me parece, né? Em relação a essas áreas de loteamento não implantados. Não deve se trocar a destinação das áreas, né? O loteamento já está aprovado, nem o loteador deve trocar, né? Tem uma exceção que se houver a caducidade da aprovação ele poderia trocar, mas imagina que o município já está usando a área, né? Não consegue mais trocar a destinação da área. E a jurisprudência é clara que depois de aprovado não deve também o município trocar. Ali vai ser uma praça, aprovou, registrou, o pessoal está comprando lote, não vou mais fazer uma praça, vou ceder essa área para uma indústria de alguma coisa. Não, o pessoal comprou os lotes ali, né? Então essas áreas não podem ser em regra desafetadas para outros fins. São áreas públicas que vão servir às pessoas que moram ali, às pessoas que adquiriram seus lotes, tá? Tentei falar o mínimo de tempo possível, essa aula na pós leva 25 a 30 minutos, né? Fizemos em 9, ficou grande, eu sei. Peço desculpas, você viu aqui projeto de loteamento, projeto de desmembramento, como funciona a aprovação do projeto e das obras e a recusa, e um pouquinho mais de áreas públicas. Espero ter colaborado com seus estudos. Se gostou, por favor, dá o like aí para ajudar o canal a crescer
e a gente volta em breve para novas aulas. Obrigado, um abraço para você.